Olá, amigos. Hoje nós vamos estudar a lição número 18, falando sobre os princípios de saúde. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, nos concede o teu Espírito Santo para entendermos os versos da Bíblia, as perguntas e que as pessoas que aqui vierem a ouvir, como ouvintes, venham a entender com clareza o seu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar o estudo número 18. Tá vendo? Os princípios de saúde. Quer que eu leia? Pode ler. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. 1 Coríntios 10, 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionadas. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Então vamos entender o porquê que a saúde é um princípio bíblico e quem se diz cristão precisa cuidar da saúde, né? Primeira pergunta: cuidando, que cuidado Deus teve com o homem recém-criado? Gênesis capítulo 1, verso 29 e verso 30. Primeiro capítulo de Gênesis na Bíblia, verso 29 e verso 30. E diz assim: E disse Deus: Ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será dada, será para mantimento. E assim se fez. Então aqui que está dizendo que Deus deixou para o ser humano, né? Deveria ser o quê? As sementes, as ervas, os frutos, né? E aqui Deus colocou para nós toda uma vasta vegetação de leguminosas e de grãos para que o homem venha se alimentar de uma alimentação saudável. Vamos avançar. Então, o ser humano deveria ter uma alimentação natural, saudável. Quanto, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, menos após o pecado, mesmo após o pecado. Então, quanto tempo as pessoas, após o pecado, continuaram vivendo, né? Adão e Eva cometeram o pecado no Éden, foram retirados do paraíso, que era o jardim do Éden, não puderam mais viver lá, e eles continuaram vivendo. Houve morte, sim, mas até que essas pessoas vieram a morrer, elas viveram por muitos anos. Então, Gênesis capítulo 5, verso 5 e verso 8, diz assim, verso 5: Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, o próprio Adão, depois que saiu do Jardim do Éden, viveu 930 anos e veio a falecer. Quer dizer, Adão quase viveu um milênio, viveu muitos anos, né? No verso 8 diz assim: Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos e veio a falecer. No verso 27, lê pra gente, Elisângela.
27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então veja que logo após sair do Éden, o ser humano tinha uma natureza perfeita no Éden. Após o pecado, passaram a ter uma natureza pecaminosa e o seu corpo passou a se degenerar com o passar do tempo, né? A, uma degeneração. Nós sabemos disso muito bem nos dias de hoje. Eu nasci criança, um bebezinho, cresci, estou a fase adulta. E a gente vê não só na nossa vida, como na vida das outras pessoas, nós passamos pelo processo do envelhecimento. E vamos envelhecendo a tal ponto que o nosso corpo não subsiste mais e morremos por causas naturais, né? Pode ser qualquer tipo de situação, mas pela debilidade da vida, que ela vai ficando frágil por um passar dos anos. E essa situação, Adão e Eva passaram a possuir após o pecado. Mesmo assim, saíram com tanta saúde e com tanta vitalidade do Jardim do Éden que muitos viveram quase que 1000 anos. Você imagina uma pessoa viver 1000 anos, é muito tempo, né? Uma pessoa boa vivendo com você 1000 anos é agradável, mas imagina uma pessoa má vivendo 1000 anos ao seu lado. Deve ser terrível. Vamos ao ponto 3. A pergunta 3. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação e da carne? Quando é que foi? Porque no princípio aqui nós estamos vendo aqui, ó, na pergunta 1, o ser humano devia ter uma alimentação vegetariana e natural aqui. Que aqui está falando sobre os grãos, a alimentação, né? E aqui na 3, quando que Deus permitiu? Então, Gênesis 9, verso 3 e 4. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. O 4 também. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, tá vendo? Já no verso 4, Deus falou: olha, seres vivos podem agora ser comidos, animais, embora isso seja imoral e não seja o propósito de Deus, mas Deus permitiu porque o pecado entrou no mundo e permitiu que os animais fossem mortos e comidos. Mas já no verso 4, você começa a ver algo interessante. Deus está começando a pôr regras no que você pode comer e como você pode comer. Você está entendendo? Então Deus está falando aqui, olha, você pode comer animais, mas espera aí, não é tudo de qualquer jeito. Você não pode comer animais com sangue, é o que Deus está falando. Mas ele continua nos dando mais orientações. Nós vamos ver nas próximas perguntas. Então aqui, ó, Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos? Capítulo 7, verso 2 de Gênesis, diz assim: de todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e a fêmea. Mas os animais imundos, um par de macho e um par de fêmea. Então quer dizer, Deus permitiu que na arca de Noé, Noé levasse mais animais limpos do que imundos, na destruição do mundo pelo dilúvio. Então aqui, ó, qual é a resposta aqui? Quando Deus permitiu que ao homem o uso de animais, de alimentação cárnea, de comer animais, após a entrada do pecado na criação, após o dilúvio? Após o dilúvio, essa é a resposta, após o dilúvio. Então, até o dilúvio, Deus incentivava o ser humano a uma alimentação vegetariana. Após o dilúvio, né, houve essa mudança. Mesmo permitindo o uso de carne, que orientação Deus deu o Senhor? Que orientação deu o Senhor? Então, Deus permitiu, mas falou: olha, tem orientações. Por que que Deus começou a dar essas orientações depois?
Porque nunca foi hábito do ser humano criado por Deus comer carne. Depois da queda, também não era hábito deles comer carne. Muitos se abstinham desse comportamento carnívoro, né? Principalmente os seguidores de Cristo. Mas, após o dilúvio, Deus ele permite os seus filhos comerem carne, mas ele começa a dar orientações de que tipo de carne você pode comer, que tipo de animal você pode comer. E ele está falando aqui em Levíticos, capítulo 11, em todo ele, que são os animais limpos. Consegue ler para gente, Levíticos, Elisângela? Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Isso, é o verso 47, né? Sim, Então Deus falou: olha, vamos fazer a diferença entre o imundo e o limpo. O que que é o imundo e o limpo? Você vê que o porco tá lá comendo lavagem, tá lá na lama. Então você já sabe já de antemão, só de olhar que ele já é um animal imundo. Não precisa de muita pesquisa para descobrir que ele é imundo. Agora você olha para o boi. Aí você vê, ele come grama, ele não fica no barro, no lodo, ele não come alfarrobas, a não ser que alguém lá vai tratar ele com isso, mas ele, se ele puder escolher, ele escolhe o melhor, ele escolhe a grama e o capim, né? O feno. Então, naturalmente, pelo instinto dele, ele não come essas coisas, a não ser que o tratador dele, o dono, o proprietário, quer enfiar essas coisas nele, que é diferente do instinto dele querer isso. Aí, pela fome, come, né? Mas, via de regra, o animal limpo é aquele que tem um comportamento mais limpo, né? E Deus começou a falar: olha, vamos fazer diferença. Isso aqui é imundo, isso aqui é limpo. Com os peixes, mesma coisa. Você tem o peixe de escama, um peixe limpo. Você tem um peixe de couro, é um peixe mais sujo, é um peixe sujo, porque ele come tudo quanto é podridão que tem no rio, no mar, ou no rio de água doce. As coisas podres, ele sai se alimentando, não importa o que seja. Já o peixe de escama já não. Então, Deus permitiu fazer o quê? Diferença entre animais limpos e imundos. Então ele permitiu isso. A 5. Quais são as características entre os animais limpos e imundos? Deus também falou para nós, olha, o animal limpo tem tal característica. O animal imundo tem tal característica. E está lá em Levíticos 11, do verso 2 até o verso 12. dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina e não tem as unhas fendidas, esta vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esses vos serão imundos. Isso, então o que é? Os animais imundos e limpos. E Deus caracterizou, olha, o boi, o cabrito, a ovelha, o bode, eles têm unhas fendidas, o casco fendido, né? Quando você olha o pezinho dele, é um casco fendido, mas ele se alimenta e rumina. O que é ruminar? Ele come aquela graminha ali, vai lá pro estômago, depois ele volta de novo na boca, ele mastiga e engole de novo. Isso é o ruminar. Então Deus falou: olha, esses animais que comem uma alimentação mais limpa e que têm o casco fendido e que fazem ao mesmo tempo que tem o casco fendido, também fazem a ruminação, esses aí vocês podem comer. Então Deus separou. Agora, por exemplo, o porco que tem o casco fendido, mas não rumina, ele só come, põe para dentro, esse não come, não toca no cadáver dele, fica longe dele, porque é um animal imundo.
Então ele tem sua utilidade. Qual é a sua utilidade? É o lixeiro do mundo. É o lixeiro. É o lixeiro. O que que você faz Vou, com o con- lixo? Joga pro lixo. vou continuar aqui até o 12. Tá. 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas. Nos mares e nos rios, esses comereis, porém todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que exameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros abominação. Servosão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominável, abominareis o seu cadáver. Todos o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Isso. Então, Deus nos deu a lista ali em Levíticos 11 dos animais limpos e dos animais imundos. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis ali, capítulo 1, do verso 29 ao verso 30, que inclui, né, grãos, frutas, verduras e legumes. É uma alimentação vegetariana, saudável. Não devemos consumir carne imunda, nem seus derivados, bacon, presunto, salame, mortandela, né? Então, salame sempre é de porco, presunto sempre é de porco, bacon sempre é de porco. Isso aqui são derivados do porco, só vem com um nominho diferente. Então, os derivados do animal imundo não se consomem. Você que procura saúde, está na Bíblia, devemos seguir as orientações bíblicas se quisermos ter saúde. Além do que, o corpo é o templo do Espírito Santo. E você vai deixar a casa onde Deus quer habitar e morar em você um lixo, mal cuidada, maltratada, comendo todo tipo de porcaria? Não, de forma nenhuma, não deve ser assim. Mortandela, muitas dessas mortandelas são de porco, mas existe a mortandela bovina, 100% bovina, sem nenhum derivado de carne suína. Essa sim, o cristão que quiser fazer uso pode fazer, né? Mas o princípio de Deus é que não se faça uso de carne alguma, mas se ele quiser, faça uso dos animais limpos, bem como dos frutos do mar também, são imundos. O que que a gente encontra no mar que é imundo? Que é o lixeiro do mar. É lula, molusco, polvo, camarão e etc, né? São animais que são os lixeiros do mar. Hoje a gente olha no céu azul da nossa localidade, às vezes nós vemos o urubu voando, né? Rondando. Ele está procurando alguma coisa, uma presa. Geralmente a presa dele sempre está morta. Então é o lixeiro. Nós temos os animais que são os lixeiros. Eles estão aí para limpar a sujeira que fica. Então eles têm a sua utilidade, mas não são para alimentação. Fazem parte da criação de Deus que está totalmente deformada pelo pecado. O pecado ele não atinge só nós, o ser humano, ele atinge a criação, a natureza e a terra. O pecado contaminou tudo desde que ele entrou no planeta. E ele atingiu os animais. Os animais também sofrem. Nós podemos ver aí a lei do mais forte nos animais. Eles são predadores uns dos outros, resultado do pecado. A pergunta 6. O que a Bíblia fala sobre o uso da bebida alcoólica, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Embora muitos cristãos fechem os olhos para isso e façam de conta que a Bíblia não fala nada sobre isso e tentem manipular as situações ou os inscritos para dizer, não, Jesus tomou vinho, isso, aquilo, etc. Coisa que é mentira, Jesus nunca tomou vinho. E o milagre que ele fez foi suco de uva na festa das bodas. Jesus nunca bebeu bebida alcoólica. E a gente precisa estar atento que todo tradutor é um traidor, muitas vezes sim. Então, quando a gente quer entender a Bíblia, vá nos originais. A Bíblia foi escrita em hebraico, uma porção dela em Daniel em aramaico, e o restante do Novo Testamento foi em grego.
Então você precisa ir aos originais e ver como que está ipsis literi para depois sair falando. Não seja como a maioria. Todos creem na fantasia e você vai junto. Vamos lá, Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, Agora, já está falando contra. O indivíduo que bebe não é sábio, está falando que é escarnecedor. A bebida é fruto do pecado. Continua. Ó, agora, Provérbios 23, capítulo 23, verso 29 ao 35. para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, tá certo. Para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Então, aí nós estamos. Não olhei para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como os que se deita no meio do mar e como os que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não me senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, vê, aí o capítulo 23 de Provérbios está descrevendo as circunstâncias de um indivíduo embriagado, como que fica a aparência, os olhos, como que é a moral dele, uma pessoa sem moral. Você já viu que muitos lares, o indivíduo que bebe, hoje, na atualidade, ele bate nos filhos, bate na esposa, fala barbaridades, aterroriza a família. Alguns casos as pessoas bebem tanto que se desmaiam, ficam pela rua fora. Então a Bíblia é veementemente contra a ingestão de álcool. Não existe essa coisa de beber socialmente. A Bíblia é contra o álcool, literalmente. Quem sustenta que a Bíblia permite o consumo de álcool, quem sustenta que é permitido pelas Escrituras o consumo de álcool é um alcoólatra inveterado já há muito tempo. Seja bebendo pouco ou muito, é um viciado em álcool. E esse sim vai defender o álcool. Então, resumindo, a Bíblia fala sobre o uso da bebida alcoólica. Sim. Permite moderadamente? Sem dúvida que não. Deixa a nosso critério? Sem dúvida que não. Não permite. Essa é a resposta. A Bíblia não permite, segundo os princípios de Deus, o consumo de álcool. Os princípios de Jesus, que é o Rei do Universo, não é permitido. Vamos continuar. Pergunta 7, né? Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e o verso 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, você está vendo? Acaso não sabeis vós que vocês não são de vocês mesmos? Está falando, olha, o seu corpo não é seu, porque Jesus comprou ele quando morreu na cruz do Calvário. Se você se diz um cristão, o seu corpo já não lhe pertence mais, é de Jesus e deve ser dedicado a ele. Você não é de você mesmo, você precisa devolver esse corpo para Jesus da maneira com que você recebeu em bom estado. E como que você faz isso? Cuidando dele, para que você tenha
a maior e a melhor condição de viver plenamente nessa terra, mesmo nesse mundo cheio de pecado, ainda com maior conforto, maior tranquilidade e maior saúde, para que você, na sua vida, possa louvar o nome de Deus, estando são e não embriagado. Pode um indivíduo que se diz cristão embriagado testemunhar do amor de Cristo? Bate na esposa, bate nos filhos, fala barbaridades? Você sabe que a pessoa beber um copo ou dois já é suficiente para um policial parar ela no trânsito ou ele e lhe aplicar uma multa, lhe tomar a carteira por embriaguez ao volante. Já é punido. Por quê? Porque entorpece os sentidos. Ah, eu bebi socialmente. Não existe essa conversa. Nem no trânsito é aceito. Entendeu? É uma bebida, é uma droga legalizada que se vende aí em muitos lugares desse país e que leva ao fracasso, à ruína da vida de muitas pessoas, seja bebendo pouco ou muito. Todos caem no fracasso que a bebida traz. Entorpece os sentidos, a mente fica obscurecida e você não consegue refletir a glória de Deus, porque você não consegue nem se concentrar no amor dele. Porque os seus neurônios ficam alcoolizados, suas células e passam a carregar álcool e se entorpecem. É passível uma pessoa dessa atropelar alguém e matar, falar barbaridades, ser usada pelo inimigo, Satanás usá-lo na sua própria vida, destruir a vida dele. Deus é contra o álcool, a palavra de Deus é contra. Pergunta 8. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Então, nós vamos lá na Epístola de João, né? Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim é próspera a tua alma. Isso. E ali, então, em Êxodo 15, verso 26, diz assim: E disse: Se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e ouvires e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, mas que enviarei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus promete para aqueles que guardam seus mandamentos proteção, né? Aqui prometia que a enfermidade não virá sobre nós. Mas Deus tem estatutos, regras, e se nós seguirmos essas regras que ele nos pede, nós ficaremos livres de muitas enfermidades, porque ele quer nos proteger. Temos mais 10 minutinhos, vamos para 9. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhece os assuntos estamos, que estudamos hoje, né? Atos 17, verso 30 e Tiago 14, 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então Deus está falando aqui, ó, Deus não levou em conta o período da ignorância, né? Então, nós não sabemos, não nascemos conhecendo todas as coisas. Ao longo que vamos da nossa vida, a luz do evangelho, de muitas coisas, vem chegando até nós, seja pelos pais, amigos, parentes. Vamos aprendendo o que é certo e errado e vivendo à luz dessas coisas. Mas na medida que a palavra do evangelho vem sendo maior luz na nossa mente, devemos abraçar. Porque Deus perdoa o período da sua ignorância, mas não perdoa o indivíduo que quer se fazer de ignorante. Para esse não tem É, perdão. é o que diz no verso 17, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Exatamente. Então, Tiago esse 4. é o resumo. Terminamos aqui essa lição, a 17, falando sobre alimentação, não temos muito tempo. Vamos aqui para o nosso compromisso de fé, amigo ouvinte. Reconheça que
que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Sim, sem dúvida. O corpo é local de habitação de Deus. Deus quer morar em você. E para isso você precisa manter a casa onde Deus quer estar limpa, varrida, e aconchegante para que Ele esteja. A sua casa onde você vive, você não precisa de uma caminha, não precisa estar limpinha, bem varridinha, tudo certinho. A casa onde Deus quer morar também, que é o nosso corpo. Então, sim, né? Reconheço. Desejo fazer a minha vida parte para, parte para ter mais saúde? Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde? Sim, com certeza. Escolhendo a minha alimentação, procurando os alimentos mais saudáveis, estou fazendo a minha parte para que eu tenha mais saúde. Deus já me deu as orientações bíblicas do que é saudável e do que eu posso comer, para que eu tenha cada vez mais saúde e possa dividir essa saúde e, através dessa saúde, seguindo os princípios bíblicos, refletir a glória de Deus. A última pergunta, né? Quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com os ensinos bíblicos? Isso é importante que o amigo ouvinte deseje. Esse desejo de se alimentar segundo os ensinamentos bíblicos vai lhe trazer uma condição de vida melhor. E isso vai refletir o amor de Deus em você para o seu próximo. E ele vai ver que você é uma pessoa mais saudável, mais sã, equilibrada, uma pessoa que tem saúde, que tem os princípios e o amor de Deus refletido em você, através da sua vida. O maior testemunho é o testemunho vivido do que o falado. Vamos orar? Ora para nós, Elisângela. Obrigado, Senhor, por essas horas maravilhosas que tivemos. Venha abençoar cada pessoa que ouvir esse estudo, que Amém. possa também fazer como nós, que possamos cada dia cuidar do nosso corpo. No seu santo nome, amém. Amém. Terminamos por aqui.